Romanos 2:24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A paz do Senhor, queridas irmãs, vamos à lição número 4 da EBD. Nosso texto está em Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tema o nome que está sobre todo nome. O autor da nossa revista Palavra e Vida relata que em uma visita pastoral, uma irmã reclamava do buraco na rua em frente à sua casa, e ela usou a seguinte expressão: só Jesus na causa, pastor. E é justamente em uma noite que ele estava meditando sobre o terceiro mandamento, a seleção brasileira estava em campo vencendo de 1-0 e lá pelos 45 minutos finais do segundo tempo, a seleção adversária teve um escanteio a seu favor e ele observou alguns dedinhos cruzados de torcedores onde assistiu o jogo e o que lhe mais chamou a atenção também foi a expressão: ai, meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola, Jesus. Então, esses comentários iniciais me fez refletir também, pois temos o hábito de conclamar o nome do Senhor para as mais irrelevantes e tolas situações do cotidiano, não é verdade? Em concordância com o autor desta lição, que nos diz que a humanidade desconhece a importância do terceiro mandamento, e fazendo que, como mágica, o simples fato de mencionar o nome de Deus nestas situações, com o intuito delas serem mudadas ou controladas. Santificado seja o teu nome. Foi o que o Senhor Jesus nos ensinou a reverenciar o nome de Deus em Mateus 6:9. E advertiu os fariseus em Mateus 5, 33 ao 36, quando a usarem o nome do Senhor em vão, em seus juramentos, mesmo que não pronunciasse o nome de Deus, mas que o substituísse pelo reino dos céus. Contudo, Jesus nos autoriza a utilizar o nome de Deus em Mateus 28, 18 a 19, dizendo o seguinte: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ao observar essa autorização, a menção do nome da Trindade, compreendemos também que o Senhor permite aos seus discípulos, ou seja, aqueles que o temem, os que reverenciam, os que lhe obedecem. Estes, sim, pode-se fazer o uso do nome para o cumprimento da missão do Evangelho, expandindo o reino dos céus para se fazer novos discípulos. Sabemos a importância de um nome na vida do indivíduo. Quando nós nascemos, somos devidamente registrados através do registro de nascimento, onde consta nosso nome e filiação. É interessante como é frustrante saber que em alguns registros não se encontra o nome da filiação. Essa falta traz inquietação, a inquietação de não saber sua real identidade e sua real origem, fazendo com que filhos e filhas busquem incansavelmente, mesmo que tardio, pelo seu pai ou mãe ausente. Assim também, muitos de nós, mesmo que tardiamente, encontramos nossa identidade através de Cristo. E, enfim, temos nossos nomes registrados no livro da vida, aleluia, porque o Senhor nos adotou. Nossa certidão espiritual
não continha o nome do Pai, mas Jesus nos concedeu um novo nome. Por isso, existe o terceiro mandamento. O sacrifício foi precioso, não foi barato, dinheiro não compra. Um alto preço por sangue foi pago para que nós pudéssemos utilizar o nome de Deus. O nome de uma pessoa representa o que ela é, sua reputação, seu caráter, toda sua vida social e financeira é gerada por um número que é registrado através do seu nome. As instituições, tanto pública como privada, avaliam sua vida e registram seus bônus de ação correta, assim também como sua inadimplência. E hoje temos que ter um redobrado cuidado, pois as fraudes são muitas, estão aí, onde usam nomes alheios para má fé e ação prejudicial de caráter criminoso. Até que se tudo prove ao contrário, até que tudo esclareça, o seu nome foi usado por meios incorretos. Então, imagina agora o nome de Deus sendo usado de tal maneira. Já imaginou? Porém, Deus é tão misericordioso e os que pecaram contra ele usando o seu nome, em vão, nenhuma punição direta é imposta. Porém, não sabemos de fato o que isso acarretará, falando em questões de ação divina. O autor da lição, ele narra isso, que talvez não haja um castigo, sim, de imediato, mas ele traz um exemplo muito precioso em Atos 19:13. Homens judeus tenta extrair um espírito imundo utilizando o nome de Jesus pelo simples fato de observar Paulo agir assim. Porém, eles não tinham nenhum relacionamento com Jesus. E o espírito imundo os envergonharam, dizendo que não os conheciam como os discípulos do Senhor. O nome de Deus não é mágico. Antes, deve ser ter temor e reverência ao utilizá-lo, pois a ignorância pode ser o maior castigo aos que o utilizam em vão o nome do Senhor. Então, como utilizar o nome do Senhor de uma forma digna? As frases cristãs do nosso cotidiano ganham mais força em nossas expressões, talvez por costumes de convívio, mas que essas possam ser expressões de fé, de amor e compaixão, sendo genuínas, sabe, em seu sentido. Frases tais como "se Deus quiser", "Deus te abençoe", traz a força de Deus nos corações dos servos fiéis. Bom, eu creio no Deus que esquadrinha e sonda os corações. E aqueles que temem ao Senhor e os que têm o coração cheios de Deus expressam tais palavras pela fé mesmo, pela alegria de abençoar outras vidas. Os que vivem de forma digna e honrosa para a glória de Deus, buscando a santidade, saberão zelar e desfrutar corretamente o nome do Senhor. Mas o terceiro mandamento é uma advertência para aqueles que levam o nome do Senhor ao escárnio. O nome do Senhor é santo. Neste nome há salvação. Nossa atitude é zelar por ele. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aleluias! Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador.
Este nome dá conforto hoje, sempre e onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Que Deus te encha de esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E leva contigo o nome precioso do Senhor Jesus, amadas. Deus abençoe e até a próxima aula. Um abraço.